Tá? Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite. Para a nossa leitura. Meu reino não é deste mundo. Esse aqui já foi bom. Será uma revisão. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta. Em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera ser mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não o compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espírito veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigos de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares dos que a descrevem nas suas fases, todas, e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de possibilitar qualquer dúvida a esse propósito, faculta a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-lo sob seu verdadeiro aspecto.
como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Tudo que fazemos na vida atual é plantar sobre a vida futura. Porém, qual será a vida futura? Antigamente era sobre estados de recompensas materiais. Se uma plantação não vingava, era alguma desobediência, algum castigo. Mas Jesus entregou que tinha algo a mais, pois cidades como Jerusalém chegaram à glória econômica e de conhecimento dos livros, mas não tinha a moral ainda estruturada, que era essa moral que o Cristo pregava. Aquela vida futura que antigamente não se entendia, pois para ser entendido tinha que sentir na pele, pois a imaginação, a confiança e a fé ainda não eram suficientes dentro de si. Interessante sobre vida futura, no estudo de Eclesiastes que eu estava lendo hoje, advindo de uma fala que, ao que tudo indica, seria de Salomão, rei Davi, acho que rei Davi, uma mensagem dele após a passagem na terra. Até vou ler, que é interessante. Salomão, pois ele fala sobre a sabedoria herdada, pois mesmo sendo o homem mais sábio da terra, pois ele tinha apenas um pedido para fazer para Deus, ele tinha uma recompensa. Entre todas, ele escolheu ser um homem sábio. E mesmo sábio, ele entendeu que há coisas na terra que ele trouxe ser como aflições e vaidades. Que ele teve que sua sabedoria ser muito sábio também, e acabou, vamos dizer assim, caindo um pouco também nas coisas terrenas. Imagina um rei. Eu vou ler um pouco. Eu vou procurar a parte, porque não está aqui, nada foi combinado. 12. Aqui. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte,
e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E, ademais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, se o rei Salomão, que é sábio, trouxe palavras como essa, nos remete a esse estudo da vida futura, pois tudo que de matéria que se faz aqui se tornam lembranças, se passam. Assim como no estudo sociológico interessante, um casal o casal tinha um Fusca 73 durante décadas e conseguiu realizar um sonho de querer comprar um carro 0 quilômetro. Foram à concessionária e compraram o carro 0 quilômetros, um Celta, na época, e realizaram. Imaginam, há mais de décadas, quase 30 anos, vamos dizer, com aquele carro, Fusquinha, entrou na concessionária, saiu de carro novo. Ao sair da concessionária, parou o carro para ver a avenida passar e passou um outro carro de outra pessoa que tinha comprado um carro um pouco maior. Aí o motorista olha: se eu tivesse aquele carro. Ele recém comprou um carro 0 km para realizar o sonho, mas quando ele realizou o sonho material, apareceu um outro com mais ainda e de repente sumiu. Acabou o sonho. Acabou. E veio de novo o desejo material de cumprir. Louvável o desejo material que nos traz força para conquistar as coisas. Mas é a satisfação interna do real sonho, da conquista, de prevalecer. E a pessoa disse depois: não é assim. Se debateu, não. Conseguiu conquistar o meu, vou aproveitar esse momento. Então, quando vemos essa passagem de Eclesiastes, da sabedoria, vão-se uns, vão-se outros, lamentações nas praças, há pessoas em prantos, mas as situações se fazem. E o que é importante, enquanto esse cordão de prata que se desfaz da alma, do espírito ao corpo, no qual muitos, vamos dizer todos, se destacam durante o sono, e alguns até acordados, possamos compreender que essa vida futura, quando se destaca esse cordão de prata, é conquistado pelos mandamentos, pela moral. E que tudo que nasce, morre. Mas esse espírito que é imortal, que traga as coisas imortais da vida, que são as relações humanas, o aprendizado, as palavras, as trocas, a união que é feita. É com essa união que fazemos as forças.
e dos nossos trabalhos, das realizações. Pois há dificuldades que entram só para nos ensinar, e quando compreendidas, não se tornam mais dificuldades. Tá bem? Trabalhando. 2 trabalhando, Teresa. Já sei, né?